Olá, boa noite. Sou Moisés Rabinovich com mais um olhar sobre o mundo. Para começar, uma pequena lembrança. Quando voltei ao Brasil da guerra no Líbano, em 1984, o jornal O Estado de São Paulo me mandou subir um morro da Mangueira, onde 3 mortos tinham sido desovados. Seria eu, por causa da minha experiência libanesa. E fui com fotógrafo. Em certo ponto da escalada, fomos barrados por um menino com um fuzil Kalashnikov, olhos injetados de sangue e maconha. E uma só palavra: não. Nada o convencia a perguntar ao seu chefe se poderíamos continuar subindo para uma entrevista. As mãos dele tremiam, o dedo do gatilho. Demos meia volta. No Líbano, ante um guerrilheiro, havia diálogo. Mas aqui, diante de um garoto drogado, melhor nem discutir. O nosso convidado esta noite é o professor americano Benjamin Lessing, que viveu no Rio entre 2000 e 2005 e entrevistou traficantes e policiais, militares e paramilitares. Autor do livro Making Peace in Drug Wars, ou Construindo a Paz na Guerra do Tráfico, ainda não publicado no Brasil, infelizmente. Ele é PhD em Ciência Política pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, pesquisador de conflitos entre criminosos, o que inclui o PCC, e co-diretor do projeto de Chicago sobre segurança e ameaças. Com Lessing, que está em Chicago, falaremos sobre intervenção militar no Rio. Mas antes, uma curiosidade que todos devem estar querendo saber. Boa noite, professor Lessing. Boa noite, doutor. Como é que você sobreviveu 5 anos entrando e saindo de favelas no Rio? Nessa época, eu trabalhava no ISER e no Viva Rio, parte da campanha pelo desarmamento, pesquisador. E nessa época aprendi, né, que a maneira, se quiser fazer pesquisa nessas áreas, é muito preciso ter uma relação com a própria comunidade, com as ONGs que funcionam lá dentro, tem os projetos sociais, por exemplo, os do Viva Rio na época, que tem uma presença física dentro da favela, vai conhecendo moradores e pouco a pouco conhecendo, inclusive, pessoas ligadas ao tráfico ou que têm passagem pelo tráfico. E pouco a pouco você vai chegando, conversando e mostrando as suas cartas, né? Aquilo que você veio estudar e as razões pelas quais você está aí perguntando aquelas coisas que você está perguntando. E eu recebi muita ajuda, tanto da pessoal do Viva Rio e, eventualmente, por outros movimentos também, do Afro-Reggae, também do movimento hip-hop, tanto no Rio como nas outras cidades do Brasil. São umas redes de pessoas que têm uma presença e que vivem aquela realidade, mas que cruzam as fronteiras. E isso é muito importante para que a pesquisa de ciência social, social-científica, possa ser feita em lugares assim, tão complicadas, né? Seu português é muito bom. Você chegou ao Brasil falando português ou aprendeu aqui? Um pouco das duas coisas. Na verdade, comecei a aprender português no Japão. Eu tinha uns alunos lá, eu dava aula de inglês e tinha uns alunos de Nisei, alguns paulistas, por sinal. E eles começaram a me ensinar português. Depois eu morei em Portugal e estudei na Faculdade de Lisboa. Pois quando eu cheguei no Rio, eu falava bem português de Portugal, mas dizem que agora, hoje em dia, meu sotaque é mais puxado para o carioca. Carioca. Agora, você está no seu escritório da Universidade de Chicago, uma bela paisagem aí em volta, e daí você acompanha o que acontece no Brasil. Você está... Você está acompanhando... Hoje em dia estou lendo as notícias de todos os dias, de todos os jornais, mas eu também vou com frequência ao Brasil. Você está acompanhando a intervenção militar decidida pelo governo para coibir ou para reprimir ou para acabar com a violência no Rio, que chegou a um ponto extremo. Você concorda com essa política?
Uma pergunta difícil, porque a política em si ainda, para mim, não está muito definida. Ou seja, está ainda sendo construída. Como vai ser a política operacional daqui para frente, para mim ainda está por definir. E a questão política, como diz o próprio Temer, né, o próprio presidente, a história vai julgar essa intervenção pela sua efetividade. Se der errado, vai der errado todo o governo dele e, inclusive, a decisão de fazer essa intervenção. E esse tipo de intervenção vai ser muito mal visto. Mas, se no final for feito de uma forma que traz coisas positivas e traz mudanças de fundo de largo prazo, vai ser julgado de forma mais positiva. Então, por mim, assim, o jeito que foi decidido, meia-noite, 1h no Palácio da Alvorada, assim, não é o ideal, mas agora estamos nessa e eu acho que o importante que a política, a intervenção evolua de forma positiva, ou seja, já estamos nessa intervenção, está rolando, e agora o negócio é evitar uma política que poderia piorar a situação. Geralmente, quando começa uma guerra, ela sempre usa a surpresa como uma arma também. Eu não sei se nesse caso houve uma surpresa, mas não podia ser diferente, não podia passar um tempo decidindo o que vai fazer, como fazer. Isso leva tempo. Decidindo do dia para a noite, as peças vão se encaixando, parece. Hoje o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, deu uma entrevista dizendo que tudo bem que os tanques saiam às ruas, que o exército suba o morro, mas que é preciso limpar a corrupção na polícia, que esse seria o maior problema a longo prazo. Qual a sua opinião, professor? Bom, nesse ponto, eu estou de acordo. Ou seja, não é a primeira vez que tanques sobem o morro. Não é a primeira vez que militares venham para o Rio. Já tem muito militar na rua. Então, o simples fato de que vamos colocar recursos federais, tanques do Exército e da Marinha na rua, isso em si não vai trazer muitas mudanças profundas na situação. O Exército ocupou Maré durante mais que um ano, e foi embora e os traficantes voltaram. Então, só colocar militar na rua, ele pode dar uma sensação de segurança, ele pode segurar Barra durante as Olimpíadas, durante os Jogos Pan-Americanos, o que seja, durante as eleições. E nem vou dizer que eu estou contra isso. É bom que tenha segurança nesses momentos chaves. Mas, para mudar o cenário carioca profundamente, só colocar militar na rua não vai bastar. A questão de corrupção policial é muito profunda. E, na verdade, eu não sei exatamente como isso possa funcionar, que essa intervenção possa limpar a polícia do Rio. Mas parece que sim, essa é uma possibilidade. É bom que o Fernando Henrique esteja falando disso. Por quê? Porque tem sido tão difícil eliminar a corrupção, ou mesmo diminuir a corrupção. Por quê? Porque é uma dinâmica política carioca, uma dinâmica que envolve tanto os corpos policiais, como os partidos políticos, tanto em várias instâncias do governo. Então é muito difícil chegar como um governador ou chegar como secretário de Segurança Pública e limpar a polícia. Tanto que quando o Beltrame cogitou a pacificação, as UPPs, o que ele fez? Ele criou as UPPs como uma coisa, como uma ilha dentro da Polícia Militar. Uma coisa separada, com contato direto dele, com todos os comandantes de cada UPP, meio que isolando a UPP do resto da Polícia Militar. O próprio Beltrame, a polícia que tinha moral,
Mas, em vez de enfrentar diretamente a corrupção na Polícia Militar, ele resolveu, não, vou criar uma ilha que, com a esperança de criar uma ilha mais limpa, menos corrupta, começar de zero. Eu não sei se o comandante do Exército pode chegar e simplesmente demitir um monte de policial que ele suspeita que é corrupto. Eu acho que ele teria que passar por um processo judicial, que eu saiba. Não sou experto nisso. Como funcionaria essa limpeza, não sei muito bem, mas que deveríamos falar disso como uma das coisas possivelmente positivas dessa intervenção. Eu estou de acordo com isso. É um momento de ruptura em que se possa, pelo menos, cogitar fazer coisas que no dia a dia da política normal, digamos, do Estado, não seriam possíveis. Mas, professor, foi improviso, o senhor tem razão, pode não dar certo, também tem razão, mas é fato que nessa semana em que foi anunciada a intervenção, não houve nenhuma bala perdida, matando crianças no Rio. Pode ser também que não houve tiroteio e por isso, nenhuma bala perdida. Eu percebo que o ideal para você seria as UPPs. Você teve muita simpatia por elas, na época em que elas foram criadas, e foram abandonadas justamente por falta de dinheiro. Não podia, o governo já não conseguia sustentar toda essa infraestrutura. O senhor ainda acredita nas UPPs como uma provável solução se a gente correr para esse lado? Eu sou muito a favor. Eu sempre faço um pouco uma distinção entre a pacificação e as UPPs. Eu acho que as UPPs eram um elemento dentro de uma estratégia que se chama pacificação. E essa estratégia tem outros elementos além das UPPs. E por que eu digo isso? Que, para mim, não foi isso em particular que fez os traficantes saírem sem dar um tiro, sem ter um tiroteio, sem ter... Para mim, o que foi evitar a presença armada, o tráfico de drogas em si. Posso continuar, não vamos poder eliminar todo o tráfico de umas áreas extensas, como essas comunidades, e vamos reprimir o tráfico de drogas, só que não vamos reprimir o tráfico de drogas que seja praticado sem arma, né, ostensiva, sem fuzil, sem violência. Aquele tráfico que está pacífico, que está escondido, a gente não vai reprimir como meta, como objetivo principal. Nosso objetivo principal é dissuadir a presença armada. E ele falou isso muito claramente muitas vezes. E também a política dele de anunciar, você falou em surpresa, que a guerra é levada com surpresa. Isso foi o status quo ante no Rio. As operações policiais entravam de surpresa nas favelas para matar ou capturar traficante, e usando o elemento de surpresa, sempre. Isso dava em quê? Tiroteio, bala perdida. Óbvio, também matou muito traficante. Matava mais de 1.000 pessoas por ano. Jato de resistência. Tá? Mas não acabou não mudou o comportamento do traficante. Continuava tirando quando a polícia, usando as casas do morador para se esconder, fazendo tudo aquilo. Com a pacificação, Beltrame anunciava antes, aqui vai ser pacificado na semana que vem, dava chance do traficante fugir. Contrário a essa lógica que o senhor mencionou, da surpresa. E foi criticado por isso. Mas ele explicou. É melhor pacificar essa área, deixa o cara correr. Ele vai ser muito menos dono se ele não tivesse controle territorial. Então, isso, para mim, foi as chaves da pacificação. Foi mudar os incentivos dos traficantes, usar a força do Estado para criar incentivo na parte dos traficantes, evitar a violência, evitar o confronto. Então, essa é a parte que eu gostaria de ver implementado agora na intervenção. Essa é a lógica. A parte da UPP é importante, mas eu não quero que se fique muito preso pensando como criar uma outra UPP, como treinar. Isso é importante, mas é mais importante que o Estado usa a força que tem para
incentivar os estudantes a não usar a violência, ser menos violentos. Professor, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos já. Um Olhar sobre o Mundo volta a conversar via internet com o professor Benjamin Lessing, da Universidade de Chicago, sobre a violência no Brasil e na América Latina. Aos telespectadores, pedimos desculpas por algumas falhas que ocorrem em alguns momentos nos diálogos que estamos travando. É um problema da conexão que temos nesse momento. Professor, o senhor diz também que seria ótimo desarmar. A gente não está esquecendo um importante personagem em toda essa história, que são os grupos de criminosos em guerra, dentro das penitenciárias e nos morros. O PCC, que o senhor também estudou, eliminou um de seus líderes no Ceará semana passada. Quer dizer, eles não poderiam considerar o desarmamento porque eles também não têm segurança de que não serão atacados. Não pela polícia, não pelo exército, mas por quem quer dominar o tráfego no morro deles. Pois é, a situação, a guerra das facções, né, que está espalhando pelo Brasil, é uma situação muito grave, porque você tem, por exemplo, o Comando Vermelho, que enfrenta o Estado abertamente, mas que também está em guerra com as outras facções. Em São Paulo, como você só tem PCC, não tem muito essa guerra. De fato, hoje em dia, São Paulo é a capital estadual com uma taxa de homicídio menor do Brasil. Então, por ter esse monopólio criminal, e traz coisas ruins, mas também traz o benefício de que não tem guerra entre as facções em São Paulo. São Paulo, hoje em dia, não tem tanto homicídio. Mas se olhamos para o Ceará, é guerra aberta. Comando Vermelho, PCCs, Guardiões do Estado e outras facções locais. É um problema muito sério. E o que eu vejo é que dentro do sistema penitenciário temos uma receita. A receita é segregar por facção. Dar uma galeria ou uma unidade inteira para cada facção, separá-los fisicamente. Isso tende a reduzir a violência dentro do sistema. Isso funciona. Se você for olhar para o Rio de Janeiro tem um sistema penitenciário pouco violento. Faz muito tempo não tem massacre, não tem rebelião no Rio de Janeiro, por mais que a população carcerária tenha duplicado nos últimos 6 anos. Cresceu muito, construíram novos presídios, mas o sistema é pacífico. No Ceará, eles estão começando a fazer isso, separar por facção. As próprias facções estão demandando isso, né? Pedindo isso ou demandando e fazendo ataques a ônibus com essas reclamações de que tem que separar por facção. Agora, na rua é outra questão. Não temos nenhuma receita, pouco temos mesmo nem de pensar ou pesquisar como amenizar ou dissuadir a guerra entre as facções na rua, porque não tem como separá-los fisicamente. Eles vão invadindo um a outro espaço. Isso é o que temos que fazer, tanto os pesquisadores, tanto como os agentes do Estado, não, os secretários e os próprios governadores, é pensar como podemos usar a força do Estado para dissuadir a guerra entre as facções. Porque a guerra entre as facções não acaba. Eu ouvi gente no Ceará falando, desde que eles matam entre si, desde que esses bandidos se matam, menos trabalho para a gente. Mas isso, para mim, é falácio. Porque eu olho para o Rio. Eles estão se matando desde os anos 90. Terceiro comando, Comando Vermelho. Então, deixar eles matar-se entre si não é uma política. O Estado tem que chegar e dar algum jeito de dissuadir essa guerra entre as facções. Muitos policiais, muitos de segurança vão dizer, não, o que a gente tem que fazer é acabar com as facções. Mas eu te pergunto, onde conseguiram acabar com as facções? Algum lugar conseguiram acabar com as facções?
Então, se acabar com as facções não é uma opção, é melhor dissuadi-las de guerra, de ter guerra entre eles. Dissuadir a guerra entre as facções tem que ser um objetivo da política pública. Por mais triste que seja que não conseguimos acabar com tudo isso, não vamos conseguir acabar com tudo isso, muito menos no curto prazo. Então, o Estado tem que pensar como amenizar, como reduzir a violência. Porque a violência, para mim, é o pior mal. Na Colômbia e no México, mais na Colômbia, não acabaram com os cartéis? Não. Não, na Colômbia o que você tinha era uma época, né, que todo mundo já viu nessa novela, uma época em que só tinha dois grandes cartéis. Um dirigido por Pablo Escobar e outro dirigido pelo Cartel de Cali. Nessa época, os cartéis eram muito poderosos e o cartel do Pablo Escobar enfrentou o Estado e acabou perdendo. Mas durou uma década de guerra muito tenaz, digamos. Depois disso, os cartéis foram fragmentados e ficaram cartéis menores. E esses cartéis menores evitaram a violência contra o Estado. Mas, pelo menos na minha análise, o que aconteceu? Depois, no México, chega Felipe Calderón, em 2006, e ele está com problema, porque os cartéis mexicanos estão crescendo. Então, ele faz o que? Ele olha para a Colômbia. O que funcionou na Colômbia? Bom, eles fragmentaram os cartéis, acabaram com Pablo Escobar, acabaram com os kingpins, os capos, os donos, e fragmentaram os cartéis e a violência diminuiu. Então, ele tentou fazer a mesma coisa no México. E de fato, ele fragmentou. Ele fez a mesma jogada que o presidente Temer está fazendo, o Calderón. Ele convocou as forças militares, as forças federais, fez uma intervenção que nunca tinha sido feita daquele jeito, uma intervenção forte das Forças Armadas na rua, uma coisa que não tinha sido feita no México, com o intuito de acabar com os cartéis e de melhorar a segurança. Calderón, tanto como Temer, eram um presidente da direita, pouco popular, com muito acusado de ser ilegítimo, né, pela eleição. Então ele teve que mudar a discussão, tirar pouco das questões econômicas e colocar sobre segurança pública, quase o mesmo contexto político, que no caso do Calderón não deu certo. Essa intervenção federal que ele fez, ele fragmentou os cartéis, mas a violência multiplicou por 10 vezes. Assim. Foi de uma coisa de 2, 3 mil mortes por ano e foi para 20 mil mortes por ano. 16 mil mortes por ano. Professor. Então não funcionou estrategicamente, operacionalmente. Professor, eu tenho tempo só para mais uma pergunta e eu não poderia deixá-lo partir sem lhe pedir um comentário sobre os massacres nas escolas dos Estados Unidos, que é um problema americano. Esse tem solução? A solução é aquilo que os próprios alunos estão promovendo, né? Que é uma coisa que realmente não pode não tocar no coração de qualquer um, porque era uma política tão ossificada aqui, o poder do NRA, né, do National Rifle Association, tão forte sobre os políticos, que os políticos não tinham coragem de enfrentar, e ninguém tinha coragem de promover qualquer controle, o controle mais básico, de não deixar pessoas com ficha criminal comprar armas de alto poder, com pessoas sob suspeito de comprar armas, fuzis. Então, é uma loucura. Chega dessa politicagem, né? Desse poder político do NRA. Então, eu espero muito que isso vá adiante e que realmente tenha mudanças na lei. Mas não vai ser fácil, né? Tem muita inércia. Professor, eu lamento ter que deixá-lo e imagino que os telespectadores também lamentarão. Um olhar sobre o mundo fica por aqui. Agradeço ao professor Benjamin Lessing. Muito obrigado, doutor. E a todos que acompanharam o programa. Voltaremos na próxima segunda-feira, sempre às 15 para as 10, logo depois da conversa com Rosiane Kennedy. Até lá!